Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma mini aula do nosso e-book Direito Administrativo ao Alcance de Todos. O tema de hoje é a respeito da questão da autonomia das entidades da administração indireta. O que é isso? O que consiste essa autonomia? Bom, para começar, vamos relembrar que as entidades da administração indireta são pessoas jurídicas criadas por força de lei para desempenhar determinadas atividades especializadas. Portanto, elas decorrem aí de um processo em que uma determinada atividade que é de competência daquela pessoa política, né, uma competência constitucional daquele ente político, da União, do Estado, do município, percebe-se que aquela atividade pode ser melhor desempenhada ou, talvez em alguns casos, até deva ser desempenhada por uma outra entidade, por uma entidade criada especialmente para essa finalidade. Portanto, quando isso ocorre, essa ideia de criar uma entidade especializada já pressupõe que se trata de uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que, portanto, tem sua própria direção, tem seu próprio patrimônio, tem seu próprio pessoal administrativo e que, portanto, ela vai andar com as suas próprias pernas e perseguir aquela finalidade que a lei lhe atribuiu. Então, essa é uma ideia muito importante. Quando se quer estabelecer um certo controle mais rígido da atividade, melhor será criar um órgão. Órgão é aquela estrutura que existe dentro de uma pessoa jurídica também para desempenhar alguma tarefa, né, uma repartição de tarefas interno dentro daquela pessoa jurídica. Então, por exemplo, nós temos dentro de um ente político uma determinada política, vamos imaginar, uma política de saúde. Portanto, é interessante criar uma secretaria de saúde para cuidar daquela política. Essa secretaria de saúde vai ser subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo. Então, quando se criam órgãos, se preserva uma relação de natureza hierárquica, em que o órgão está subordinado ao seu órgão superior. Então, por exemplo, os ministérios no âmbito do Poder Executivo Federal são subordinados ao presidente da República. Porém, quando se quer estabelecer um tipo de entidade que vá desempenhar uma tarefa especializada, dando a ela, portanto, todas as características de uma pessoa jurídica autônoma, então se pressupõe que essa relação não será mais de hierarquia, não será mais de subordinação. Será uma relação que vai ganhar uma denominação, inclusive, específica. Vai se chamar uma relação de tutela. Ou, no âmbito federal, se costuma dizer uma relação de supervisão ministerial. Então, só para dar um exemplo, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é uma autarquia, portanto, uma pessoa jurídica especializada, criada por lei para desempenhar tarefas na área de fiscalização, polícia administrativa, no âmbito ambiental. Ela não está subordinada ao ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente, é claro, ele exerce um controle a respeito da atividade do IBAMA, mas é um controle de tutela, portanto, é um controle mais limitado. A lei vai estabelecer quais são as medidas de tutela, ou seja, as medidas que permitem que haja esse controle do ente, né, descentralizado por parte da administração direta. Geralmente, todo ente da administração indireta ele está vinculado a algum órgão da administração direta, que geralmente tem aí uma relação temática. Como eu falei, o IBAMA está relacionado ao Ministério do Meio Ambiente. A questão que se coloca é que, muitas vezes, essa estratégia de criar uma entidade específica, ela tem uma razão que diz respeito à necessidade de afastar aquela atividade da luta política. Ou seja, a luta política, que é natural numa sociedade democrática,
Ela, por vezes, pode gerar algum tipo de impacto negativo na atividade administrativa. Então, daí decorre aquela famosa diferença entre governo e administração. Por vezes, certas atividades, elas merecem ficar apartadas das lutas político-partidárias, para que elas não sofram algum tipo de interferência e tendo em vista especialmente objetivos de caráter permanente da administração. Determinadas políticas que não são políticas de governo temporárias, mas são políticas de Estado, são políticas permanentes e que, portanto, merecem ser protegidas. Por isso, a criação de uma entidade de administração indireta é uma estratégia que nós chamamos de insulamento burocrático, ou seja, aquela estrutura burocrática ela fica insulada, ela fica, de certa maneira, encapsulada para que ela não sofra de maneira demasiada a interferência do calendário político. Nós temos entidades que vão estar mais insuladas do ponto de vista burocrático, enquanto outras estão mais sujeitas à interferência por parte dos agentes políticos. Então isso vai depender muito do tipo de entidade e da blindagem legal que a entidade possui. Por exemplo, as agências, elas foram criadas na década de 90, no período do governo do Fernando Henrique Cardoso, e essa criação ela visava justamente criar um tipo de estrutura administrativa destinada a regular certos setores nos quais se pretendia atrair investimentos. Então se entendia que era importante para a tranquilidade dos investidores que esses setores fossem regulados por entidades que atuassem com uma certa independência, geralmente dirigidas por pessoas com capacidade técnica para isso. Portanto, o aspecto técnico prepondera sobre o aspecto político. Embora não sejamos ingênuos, as agências, seus diretores são indicados pelo presidente da República e são aprovados pelo Senado Federal. Então é claro que existe um pouco de política, aliás, muito de política, na indicação de diretores da agência. Mas uma vez que eles sejam indicados, eles têm um mandato fixo e isso dá a eles uma certa liberdade no desempenho das suas atividades, sabendo que não precisam ter medo de perder os seus cargos. Vou ler para vocês um trechinho de uma lei que fala sobre as agências reguladoras e vamos ver como é que ela trata essa questão da autonomia das agências. É a Lei 13.848 de 2019. Ela fala o seguinte: a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes dessa lei. Ou seja, percebam que no caso das agências reguladoras, chega-se até a cogitar que elas não estariam sob regime de tutela. Talvez seja um pouco exagerado dizer isso, ou pelo menos uma interpretação muito literal desse termo tutela. É claro que nenhuma entidade da administração indireta é absolutamente soberana. Ela tem de prestar conta das atividades que elas prestam e, obviamente, que se elas extrapolarem as suas competências legais, os seus atos poderão ser objeto de revisão. Mas percebam que a ideia das agências, portanto, que elas atuem sem interferências do escalão governamental. O mesmo pode-se dizer das universidades públicas. A autonomia universitária é um princípio inscrito na própria Constituição. Isso tem uma razão de ser. A ideia de autonomia universitária não é uma ideia nova, é uma ideia que decorre do surgimento das universidades lá no final da Idade Média. E a ideia era justamente que houvesse nessas universidades uma liberdade de pensamento de maneira que certos poderes da sociedade, como por exemplo o poder das igrejas, o poder do próprio Estado, não fossem interferir na criação do conhecimento. A criação do conhecimento tem de se dar num ambiente livre, em que as ideias possam circular de maneira livre. E por isso a ideia de autonomia universitária. As universidades, portanto, devem ter essa blindagem para que elas possam produzir o conhecimento de que a sociedade tanto precisa.
A propósito disso, nós estamos vendo presentemente no Supremo Tribunal Federal uma discussão que ainda não se encerrou a respeito da possibilidade do presidente da República interferir na autonomia das universidades federais. O sistema de escolha dos reitores das universidades federais se dá com base numa legislação antiga que estabelece um regime de lista tríplice. Esse regime, aliás, é muito comum na escolha de determinados cargos públicos, justamente aqueles que precisam de uma certa autonomia para poder atuar. Então, essa escolha por lista tríplice somada a um mandato fixo da autoridade que vai ser nomeada, isso gera digamos assim, um equilíbrio, um balanceamento em relação a isso. O problema é que parece que há uma política um tanto quanto sistemática de interferência na vida das universidades federais. E esse contexto certamente pode levar a uma mudança desse sistema para que não seja mais de lista tríplice, e sim que seja pela escolha do primeiro colocado das eleições universitárias. Vamos esperar para ver o que o Supremo Tribunal Federal vai falar a respeito disso. Para quem quiser acompanhar, isso está sendo discutido na ADI 6565. De toda forma, é importante preservar a autonomia das universidades. E é importante entender que certas interferências no âmbito da administração indireta podem impactar de maneira negativa no próprio funcionamento dessas entidades. Por exemplo, tivemos recentemente um episódio de interferência na publicidade de um banco estatal. Esse banco estatal é uma sociedade de economia mista, em que você tem acionistas privados. Será que os acionistas privados se sentiram confortáveis pelo fato da autoridade governamental ter interferido na política interna de publicidade daquele banco? Coisas para a gente pensar. É certo que a gente não pode também achar que uma autonomia absoluta vai produzir resultados sempre ótimos. Existe um outro fenômeno, que é o fenômeno da chamada captura, que pode ocorrer, e isso é um fenômeno especialmente discutido em relação às agências reguladoras. Ou seja, captura regulatória ocorre quando o setor que está sendo regulado, ele consegue ter uma voz de interferência dentro da própria agência reguladora. É um assunto bastante complicado, mas de toda maneira é interessante para que a gente perceba a complexidade dessa questão e a importância da questão da autonomia dos entes da administração indireta. Então espero que isso seja esclarecedor para você e fique conosco no nosso canal, se inscreva e assista os próximos vídeos. Muito obrigado!